Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Valdilene Oliveira Martins, sou advogada criminalista aqui em Aracaju, Sergipe. E eu estou, com este projeto em prática. Projeto Sororidade 2020 por mais mulheres na política partidária. Para quem não sabe, sororidade é o sentimento de irmandade entre as mulheres e a gente tem que divulgar mais essa palavra. Ela tem que ficar tão conhecida quanto fraternidade é, né? Que o prefixo frater é irmão, o prefixo soro é irmã e a gente tem que fazer essa palavra, essa nomenclatura ficar bem disseminada e bem usada e bem praticada. Então, gente, esse projeto começou dia 14. Qual era a finalidade dele? Conversar com mulheres candidatas pré-candidatas ao Legislativo e Executivo Municipal sem saber, não sei qual partido de ninguém, não sei se é de direita, se é de esquerda, não quero saber de ideologia nenhuma de ninguém. A única coisa que nos une é a busca pela equidade de gênero e a luta pelos direitos da mulher, que é isso que importa. E aí essas mulheres foram sendo entrevistadas aos poucos, que é a foto do projeto todo, e individualmente elas foram sendo entrevistadas aos poucos. No primeiro dia, 14 de abril, conversei com a advogada de Direito Eleitoral, doutora Ana Menezes, que deu um show de bola e uma aula sobre direito eleitoral, as leis novas e tudo. A segunda live foi com Anice Gazaue. Ela é de Foz do Iguaçu, Santa Catarina, já é vereadora pela segunda vez e está tentando se eleger de novo. Muito competente, advogada, muita ideia maravilhosa. Igualmente falando, temos essa daqui, Laina Crisóstomo, que é de Salvador, Bahia, advogada também, idealizadora da ONG Tamo Juntas, que ajuda mulheres, que dá suporte, aparato gratuito pro bono a mulheres em situação de violência, aparato social, jurídico e psicológico. Depois nós conversamos com Luciana Boité, do Rio de Janeiro. Maravilhosa também, faz parte do Partidas, uma mulher da cabeça lá na frente, muita ideia boa, muito projeto maravilhoso. E depois a gente conversou com Tatiane Carmo, de Aquidauana, Sergipe, maravilhosa também, com muita ideia sensacional. Ganhou neném, depois dessa entrevista ela ganhou neném. Depois a gente conversou com essa maravilhosa aqui, Renata de Castilho, advogada do Advogadas do Brasil, São Francisco do Sul, Santa Catarina, Santa Catarina. Depois a gente conversou com essa daqui, a mulher da Peixeira, Derineide Barbosa, de Juazeiro do Norte, Ceará, também pré-candidata ao Legislativo. Depois a gente conversou com Márcia Maravilhosa Dantas, de Frei Paulo, Sergipe, advogada também, candidata ao Legislativo Municipal. Depois a gente conversou com a querida Anaí Novaes, professora de São Paulo. Cada projeto, eu estou com tudo anotado aqui, estou com as ideias tudo copiada aqui delas. Depois a gente conversou com essa querida aqui, Ana Paula Silva, também advogada maravilhosa, das Advogadas do Brasil também. Advogada do Brasil é um coletivo, viu, gente? Tem muita advogada maravilhosa. E Ana Paula, eu nem disse, gente, Ana Paula candidata ao Legislativo de Betim, Minas Gerais. Depois a gente conversou aqui, com Lorena Lais, daqui de Estância, Sergipe, que também é candidata ao Legislativo Municipal, pré-candidata, eu já me esqueço. Depois a gente conversou com essa querida aqui, maravilhosa, Major Denise Santiago, de Salvador, Bahia, candidata ao Executivo Municipal de Salvador, e eu quero ir para a posse dessa preta. Fé em Deus, eu estou lá. Estarei lá. Depois a gente conversou aqui com essa querida, São Cristóvão, Sergipe, Ieda Moreira, a mulher do meio ambiente, que salva o meio ambiente. Muitas ideias boas para o meio ambiente, Cuidar da casa que a gente mora. Depois a gente conversou com essa queridíssima aqui, a Ana Evangelista, de Belo Horizonte, Minas Gerais, também do Advogada do Brasil, mulher preta, guerreira danada. Eu não gosto nem de usar esse termo guerreira, é lutadora, Depois a gente conversou com essa querida daqui, a Linei Pereira, de Maruim, Sergipe, minha chefe. Linei é candidata ao Legislativo Municipal, coordenadora de políticas para mulheres estadual daqui de Sergipe. Depois a gente conversou com essa daqui, essa maravilhosa Tainá Félix, professora também, advogada, candidata ao Legislativo, Barra dos Coqueiros, Sergipe. Gente,
eu copiei muitas ideias maravilhosas dessas mulheres. E hoje, a penúltima entrevistada, eu já estou sentindo falta desse projeto, meu Deus. Vai ser ela, queridíssima, maravilhosa, Tiele Cruz, de aqui da Uana, Mato Grosso do Sul. Gente, Tiele vai conversar com a gente, maravilhosa, advogada também, membro da Abracrim, advogada criminalista, queridíssima. E aí a gente agora vai chamar ela. Pronto, tá me ouvindo, Tiele? Tá? Oi, Paulo. Tá me ouvindo? Tô. Pronto, beleza. Então bora lá. Tiele, antes de tudo, eu quero lhe agradecer muito pela receptividade, pela disponibilidade, por você ter aceitado o convite e por estar aqui privilegiando esse projeto e conversando com a gente sobre essas pretensões. Antes de tudo, eu queria que você dissesse quem é Tiele para o pessoal. Bora lá, Tiele, quem é Tiele? Boa tarde a todas. Eu sou Tiele Cruz, advogada, criminalista, igual como a Val já falou. Eu faço parte da Abracrim e também da BMCJ, que são duas associações que me incentivaram a continuar crescendo e a continuar acreditando na união, né, como uma fonte de fortalecimento. Eu me considero uma pessoa extremamente sonhadora e lutadora. Mãe de duas filhas e um filho. Fiz letras primeiro e fui professora antes de ser advogada. E isso tudo também me despertou para ter esse olhar que eu tenho hoje, que é o olhar feminista. Bom, no que diz respeito a quem eu sou, né? É isso. Sou também aquidauanense, né? Então, nasci na cidade de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, uma cidade de 45 mil habitantes. E, por conta disso, tenho uma formação de origem bem enraizada no machismo, infelizmente, mas isso só me faz acreditar que tem salvação e que existe mudança e esperança para mudança no cenário mundial. Não tenho nem dúvida. Quem, né? A gente fala assim, quem não foi criada, né, minha filha? Nas raízes do machismo, do patriarcado, quem? Todos nós e todas nós, os homens e as mulheres, todos e todas. Agora é que a gente está começando do século passado para cá, é que a gente está começando a desconstruir isso, né? Mas a gente consegue. Então, Tiago, o que eu queria saber de você? Você disse que faz parte da BMCJ e da Abracrim, e para quem não é do meio jurídico, gente, a Abracrim é a Associação Brasileira da Advocacia Criminal, né? E a BMCJ é a Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, né? Então são duas associações que tem mulheres que se movimentam, né? Que participam e que decidiram ocupar os lugares dela por direito. Aí o que eu quero saber, Tiele? O que é que fez vir na sua mente essa ideia de buscar uma vaga no Legislativo Municipal? O que é que lhe estimulou, ou se foram várias coisas que foram acontecendo, a você pensar isso, a você idealizar isso aí? Há pouco mais de 4 anos que eu fui despertada para um envolvimento com a política. Porque eu tenho 39 anos, me casei aos 18 e, primeiramente, eu votava nos candidatos do meu pai, antes de eu sair de casa, e depois passei a votar nos candidatos do meu marido. Então, assim, nós somos criados desse molde, assim. Então, a política não é coisa de mulher, mulher decente não se envolve com política, e não sei se só no interior que isso acontece, mas tudo que é relacionado à política é visto como algo sujo, baixo, e que para homem até vai, mas para mulher é vulgar, é horrível, né? E quando eu comecei a trabalhar com políticas, eu
trabalhei em Aquidauana como gestora de políticas públicas para mulheres, foi aí que eu senti o desejo de integrar mesmo o legislativo ao ver a necessidade que o olhar feminista era preciso. Porque não só mulheres na política, mas mulheres com um olhar feminista, com um olhar de igualdade, de luta pela igualdade, para assim fazer a diferença. Até eu ouvi a fala de uma deputada do Rio Grande do Sul, Paulinha, se eu não me engano o nome dela, ela falou assim, nós não precisamos só de mulheres com olhar feminista, homens e mulheres com esse, eu falo que é uma questão inclusiva e não exclusiva. Então, tanto homens e mulheres podem ser pessoas com olhar feminista. Então, uma coisa não exclui a outra, não é porque você é mulher que você já é feminista. Não, o feminismo ele é construído, tanto na vida dos homens quanto na vida das mulheres. E aí, quando a gente fala de olhar feminista, eu vou agora voltar para o tema, né? Sororidade, por mais mulheres na política. Você já falou no comecinho que explicou o que é sororidade. Mas ainda assim, mesmo que eu conheço, você conhece, Val, eu sei que você luta por isso com unhas e dentes, né? Eu te conheço não só pelas redes sociais, mas já te dei abraço apertado e já senti o seu calor assim, de ser humano. E te admiro demais. Deus sabe o quanto. Então, obrigada, essa é verdadeira. Sororidade vem do latim soror, que significa irmãs. Assim como fraternidade vem de frater, que são irmãos, sororidade vem de soror, irmãs. No site politize.com.br tem 3 definições que eu achei muito interessante. A segunda fala que a relação da irmandade, união, afeto e amizade entre as mulheres. E a terceira, que é o ponto que eu quero desenvolver, diz que a sororidade é a ideia de solidariedade entre as mulheres. Solidariedade entre as mulheres, que se apoiam para conquistar a liberdade, a igualdade que desejam. É respeitar, é ouvir e dar voz umas às outras sem julgamento. Aí o bicho pega. A gente tem mania de julgar tudo e todos, né? Sim, a gente não tem dificuldade hoje, nós que conhecemos um pouco da pauta feminina, não temos dificuldade em falar de sororidade, em postar frase de sororidade. Mas viver sororidade, nem quem está pregando, nem quem está divulgando, às vezes está conseguindo. E é uma questão que eu falo assim, de despertamento. Assim como eu fui despertada para conhecer esse mundo, a abrir os meus olhos para o feminismo, eu acredito que outras pessoas vão passar pelo mesmo processo e nós vamos conseguir um dia viver a sororidade na prática. E a gente estava falando numa outra live outro dia que é questão o tempo de cada uma para o despertamento, né? E nós fazermos a diferença no nosso espaço. É você na fila do banco, é eu na fila do mercado, é a gente no meio dos nossos familiares, no nosso trabalho, aonde a gente está, a gente fazer aquele pouquinho da diferença, que de pouco em pouco a gente vai chegar lá. E esse projeto mesmo já é assim, é um incentivo para todas que participaram, para quem assistiu, que você nos dá esse espaço, a gente troca ideia, troca experiência, e isso é reconfortante, porque às vezes na nossa própria cidade a gente não consegue essa interação com outras pessoas, dentro do nosso estado, às vezes mesmo dentro da nossa profissão, às vezes a gente ainda está com dificuldade em viver a sororidade. Então, algumas coisas que você falou eu anotei aqui. Isso aí que você falou foi muito bom, você falar essas coisas de sororidade, porque as pessoas pensam que sororidade é você não enxergar
defeito nenhum nas mulheres e ficar a vida toda endeusando as mulheres, passar pano para a mulher que faz alguma coisa errada e ter consenso. Toda vez que eu estou nos grupos, eu digo, gente, quando a gente discorda de alguma coisa, né? Aí sempre tem alguém que vem e diz, e a sororidade? A sororidade está aqui. Tá. Sororidade não é você consensuar tudo. Nós vamos ter opiniões diferentes. A gente se relaciona bem não é porque a gente pensa igual, não. Pelo contrário, quantas coisas a gente pensa diferente. E uma abre o olho da outra, né? De repente eu posso mudar de opinião, de repente você pode mudar de opinião, de repente uma aprende com a outra. Então, assim, a diversidade é que nos move. E aquela frase eu concordo, mulheres são como água. Quando a gente se junta, ninguém segura. Então, assim, a sororidade é para isso, é para a gente julgar menos, condenar menos. Porque os homens nascem fazendo isso. Eles são ensinados a fazer isso. Sempre tem uma desculpa para uma ação de um homem. Uma ação, inclusive, criminosa. Matou. Ah, mas ela traiu. Estuprou. Ah, mas olha a roupa que ela estava. Então, assim, toda vez eu digo que a gente é ensinado desse jeito. A culpabilizar as mulheres sempre e a desculpar os homens sempre. Então, isso é ensinado desde pequena. Então, a palavra sororidade a gente conhece há 5 anos, né? Então, a gente ainda não conseguiu praticar plenamente, quanto mais fazer com que os outros pratiquem. Uma palavra que ainda não é conhecida por muita mulher. Eu faço muita palestra em escolas, que tem adolescentes, em faculdades, e muita gente ainda não ouviu falar. Tem gente que quando eu falo anota, eu digo pesquisem, leiam sobre essa palavra. Porque é fundamental. Quem quiser que diga que as nomenclaturas não importam. As nomenclaturas, elas constroem muros de concretos. Né? Elas são muito fortes. As palavras têm força. E como a gente fala, o que a gente fala e como a gente emprega, tem muita diferença. Eu estava falando um dia desse, há um tempo atrás, a gente chamava pessoas que têm hanseníase de leprosas. Olha, você veja como é ofensiva. Né? Que é aquele leproso, um negócio completamente ofensivo. É muito diferente da pessoa ter hanseníase. Não estou falando da diferença da doença, mas a diferença no trato, até no sentimento de humanidade, de empatia. Né? Então, as nomenclaturas, elas têm muita importância. Foi muito bom o que você falou. E assim, esse olhar feminista, como você falou, qualquer pessoa pode ter, independente do gênero, porque o olhar feminista é o olhar, inclusive o olhar de igualdade. Simples assim. O feminismo, quem não quiser falar feminismo, fala igualdade, que você está fazendo a mesma coisa. Porque é o que o feminismo é. É outra palavra, como disse Malala, é outra palavra para falar de igualdade. Isso é o feminismo. Então, a gente tem dificuldade de pregar, de conversar, porque as pessoas querem sempre opor. Né? Sempre opor. Não, você está pregando igualdade, você quer que as mulheres cresçam, que as mulheres se encorajem, que as mulheres se empoderem, então você é contra os homens. Não tem nada a ver. Né? Nada a ver. Nós não somos contra os homens. A gente quer o quê? Nós não queremos tomar o lugar dos homens, nós queremos ocupar os nossos lugares que são nossos por direito. Simples assim. Nós somos a maioria da população, nós somos a maioria do eleitorado, então a gente tem que ocupar nossos lugares. E muitas vezes na família é o lugar mais difícil da gente pregar isso. Eu acho que muitas vezes não. Eu acho que a regra... eu não vou dizer que é absoluto, porque toda regra tem exceção, tem exceção. Mas a regra é essa. A gente tem mais dificuldade de pregar esse tipo de coisa na família, porque a família é o primeiro lugar que ensina uma pessoa de coisa a gente que não é sadia. Isso, gente, eu estou falando toda regra tem exceção, mas assim, a maioria das famílias tem educação sexista, sim. Tem educação misógina, sim. Para quem não sabe o que é misoginia, misoginia é a aversão ao feminino. É achar que tudo que é feminino é pejorativo, é ruim. Esse menino é chorão igual a uma mulherzinha. Então, assim, são várias coisas que a gente aprende na família. E aí, a gente conversando muito sobre isso, a gente não vai exaurir nunca essa matéria. Porque quanto mais a gente conversa, mais coisa aparece, mais coisa a gente aprende. Ninguém se constrói, né? Pronto, eu não preciso mais falar em nada. Tá tudo certo agora e a gente não precisa falar, não precisa construir mais nada. Isso nunca vai acontecer. E outra coisa que você falou que eu achei super interessante é essa, assim como deturpam propositalmente o conceito de feminismo, deturpam propositalmente o conceito de política. Sim. Política é uma coisa,
politicagem é outra. Política é um lugar que cabe todo mundo, quer seja homem, quer seja mulher. E a política, gente, não é só a política partidária. A política partidária é um viés da política. E a política partidária é o meio mais legítimo de se mudar a sociedade. Quando uma mulher entra na política, ela pode ficar muito sem força, porque a política, o sistema, a estrutura pode mudá-la. Mas quando várias mulheres entram na política, não, isso é diferente. A gente tem que eleger mais mulheres, sim. Então, eu gostaria de dizer a vocês, com relação à política partidária, que é lugar de mulher, sim. As esferas de poder não são nossos lugares, sim. Apoie uma mulher candidata, vote numa mulher, dê oportunidade a uma mulher. A gente não endeusa tanto a mãe, a maternidade, vote numa mãe. Vote numa mãe solo, vote numa pessoa que não é mãe, porque a maternidade não nos define. A maternidade é uma das nossas habilidades, né? Uma das nossas capacidades. E a mulher não pare só filhos e filhas, a gente também pare saberes, né? Nós parimos várias coisas. Então, gente, nós não somos melhores que os homens, nós queremos parceria com eles, então a gente precisa urgentemente eleger mais mulheres. Eu estou com muita fé nesse período agora. E eu queria, sabe, Thierry, que você falasse agora. Agora você vai ficar falando o mesmo tempo todo. Eu quero que você diga assim, como você vê essa luta que a mulher busca ocupar os lugares dela, como você despertou para essa luta, como você vê essa luta nesse período que a gente está passando tão, né, que parece ser de retrocesso, mas eu não concordo com isso. Eu penso que assim, quando você vai reformar uma casa, a casa está caindo de pedaços, a pintura está feia, aí você vai reformar. Não fica tudo bagunçado, tudo esculhambado, tudo sujo, para depois você ficar com a casa bonitinha, novinha. Então eu acho que é isso, a gente está passando por uma reforma verdadeira, inclusive de seres, né? De seres, a gente está passando por essa reforma. Então, aí eu queria que você dissesse como você vê essa luta, quais as ideias que você tem para quando você assumir um mandato de verdade. E como você vê essa questão, assim, da culpabilização e da desculpabilização do homem. Por exemplo, no berçário, eu digo, quando a gente nasce, no berçário da gente, da mulher, tem escrito culpa, cor de rosa. E no berçário dos homens tem escrito desculpa, azul. Né? Então, eu queria que você falasse, fica à vontade para dizer o que você pensa, seus projetos, suas ideias. Primeiramente, em relação ao que você falou aí, eu não posso deixar aqui agora de dar uma boa tarde de maneira muito especial para a Cida Gonçalves, que foi uma das pessoas que fez parte da minha formação política. Ela foi secretária de Políticas Públicas para Mulheres por 13 anos, se não me falha a memória, no governo do Lula e da Dilma, e fez muita diferença na vida de muitas mulheres, inclusive da minha. Para começar, na minha casa, eu tive muita resistência mesmo. Com muito custo, eu consegui trazer o meu marido para a minha turma, assim, de pessoas que querem a igualdade. Homens e mulheres buscando a igualdade. Então tem gente que fala assim, como que você pode ser feminista se você é cristã? Como que você pode ser feminista se você é casada? Eu falei, uma coisa, não exclui a outra. Como você é feminista se você é tão feminina? Eu até brincava porque essa questão de que menina gosta de rosa e menino gosta de azul, e eu amo cor-de-rosa, mas eu amo mesmo, né? Eu até falava com as meninas assim, a Luciana Zambuja, né, que era secretária, né, porque eu era gestora, eu falava, Lu, eu posso gostar de cor-de-rosa? Porque eu gosto de cor-de-rosa. Só que eu gosto de cor-de-rosa e hoje levanto a bandeira do roxo, ando, né, do lilás, mas eu tive muita resistência, primeiramente, da parte do meu marido, que não entendia, que ele achava assim, que porque eu tô indo pro lado do feminismo, eu ia acabar um dia largando dele, porque eu ia ver que eu não preciso dele. Então ele teve uma questão de insegurança, isso sem falar de questão política. E eu já gostava, acompanhava, mas não participava, assim, né? E daí comecei a participar, me filiei a um partido e comecei a participar. Tinha vezes que tinha uma reunião em Campo Grande, saí eu que nem uma doida lá para ir atrás da reunião, só para poder estar no meio de mulheres que já estão com lugar de fala, que já tem espaço e voz, né? E teve uma vez que eu vesti uma camiseta, até postei no Insta, lugar de mulher
é na política e minha mãe chamou meu marido e falou assim: como que você deixou sua mulher ir para esse lugar? Aí, o Romão falou assim, como se alguém segurasse a Tiele quando ela quer fazer alguma coisa. Mas minha mãe tentou convencer meu marido que o meu lugar era em casa, cuidando dos filhos, porque como que eu ia deixar abandonado meu marido e os meus filhos para eu ir numa reunião de política? E a pressão foi grande. Meu marido falou: amor, não aguento mais falar com sua mãe, eu não tenho condição de falar com ela. Fala você. Ele chegou de ficar um tempo sem falar com a minha mãe pelo WhatsApp, por celular, para minha mãe não cutucar ele por essa questão. E então eu falo assim, nós ainda temos muito dessa construção profunda no patriarcado e precisa, como você falou, desconstruir, deixar que a bagunça venha à tona para que possa construir de uma forma, de uma estrutura saudável. Isso. Né? Aí, aqui, vamos falar de Aquidauana mesmo. Aquidauana tem 13 vereadores, nós temos uma mulher. E tá. Mas isso ainda é um pouquinho pior quando a gente busca olhares feministas dentro da Câmara. Daí a gente não encontra. O estado do Mato Grosso do Sul, nas eleições de 2018, elegeu 24 deputados estaduais e deixou a Assembleia Legislativa sem representação feminina. São 24 homens na Assembleia Legislativa. Meu Deus do céu! E não foi falta da Cida ensinar, porque nós tivemos... Meu Deus, eu tô boba! Que a Cida Gonçalves ensinou muita gente não aceitar candidaturas laranjas, não aceitar dar um nome para a política, para preencher cota, mas vamos lá. Embora a cota de 30% tenha sido observada nas candidaturas, nós tivemos 101 mulheres e 355, no total, 101 mulheres. Nenhuma foi eleita. Então, não foi falta de mulheres candidatas. Tá? Meu Deus, tô boba. Então, o MS, né, Mato Grosso do Sul, elegeu 2 deputadas federais e uma senadora. Então, das 34 vagas do Legislativo, nós tivemos 3 mulheres que assumiram. E sabe o que eu fiz? Eu aprendo bastante, eu gosto de aprender e de ensinar, e vou aprendendo e ensinando quanto eu posso, e eu queria compartilhar com vocês isso. Eu analisei os números das candidaturas femininas, e os votos delas aqui no estado não chegar a... Muitas delas não tiveram nem 0,5% de voto. Então, mesmo nós já estando despertas para essa questão de não aceitarmos candidaturas femininas laranja, de buscarmos o nosso espaço, não só dar o nosso nome emprestado, mas realmente buscar, as coisas são muito difíceis. Eu não sei como que é em cada estado, eu não olhei todos os estados, mas aqui no Mato Grosso do Sul nós tivemos essa triste constatação de que estamos, muitas de nós, eu falo de nós porque eu sou uma irmã dessa mulher que talvez emprestou o nome para preencher cota. Então, muitas de nós ainda estamos nessa questão. A gente tem 2 situações ainda hoje. As candidaturas que são chamadas candidaturas laranjas, né? Então, isso também ocorre no meio feminino, no meio das mulheres. E a questão da falta de investimento real na candidatura feminina. Porque, apesar de ter os 30% de vaga assegurada, o investimento e o apoio, de fato, nas candidaturas das mulheres é quase, eu acho que, para mim, menos de 5%. Não sei, pode ser que seja menos ainda. E, então, a gente sai perdendo quando a gente fala de formação política, quando a gente fala de incentivo no preparo e no fortalecimento da mulher, que é, na maioria das vezes, ativista,
que desempenha bem o papel que ela está. Se ela está como secretária de saúde, se ela está como professora, diretora de uma escola, seja o espaço que ela está ocupando, ela se destaca, ela se fortalece, mas na hora de ir para o pleito, ela não tem apoio. Isso na prática. É terrível. Aqui no Mato Grosso do Sul, eu acho que nos outros estados isso não acontece. Então, o que a gente precisa de fato fazer? Eu acredito que a gente precisa dialogar, sim, e conseguir levar essas conversas também para o meio político partidário. Porque, assim, a gente não vai falar aqui de partido A ou B, mas é nítido, é evidente que os partidos têm suas preferências e a maioria dos partidos, a preferência não é de mulheres. A gente tem uma questão ainda de mulheres que acabam entrando no meio político por estarem ligadas a A ou B. Daí a gente tem, isso também é um fato, né? Que não diminui a mulher, mas, Sim. mas é preciso que essa que subiu puxa a outra. E não Justo. seja só aquela foto bonitinha que a gente compartilha no WhatsApp e no Insta, tudo mais. Você falou certíssimo. O fato da mulher chegar na política por causa do pai, do irmão, do marido, isso não tira o mérito se ela de fato for trabalhar, se ela de fato for desempenhar as funções dela. Isso aí não é. Agora, uma coisa que você falou aqui, que as meninas falaram aqui, se eu não me engano, quem falou foi Renata, quem falou foi Anaí, várias outras também falaram, eu não me lembro quais foram mais, mas elas falaram, a Luciana também, várias delas falaram, bateram nessa tecla. Essa cota que tem de 30%, que na realidade deveria ser 50%, teria que ser para assumir a cadeira. Sim, claro. E não apenas para a candidatura, certo? Porque aí ficaria mais lícito, mais correto. E outra coisa, também, quem foi mais que falou, foi Vaneide Jambo, ela falou isso para mim. Além de tudo, a assessoria, porque não adianta uma mulher assume no meio de uma função de homem e as assessores tudo homem. Me diga, quando essa mulher vai? Né? Assessoria toda de homem ou a maioria sendo homem. Então, assim, você falou de política, e eu vou dizer daqui de Sergipe, olha. Nós temos 24 cadeiras na Assembleia Legislativa, somos 6 mulheres. São 6 mulheres, não tem nenhuma mulher negra, mas são 6 mulheres bem receptivas, bem atuantes. Eu acho que o maior número de mulheres que já teve na Assembleia Legislativa foi esse. E são mulheres mesmo que atuam, botam projeto, que trabalham. São mulheres mesmo que trabalham. Na Câmara Municipal, nós somos 24 cadeiras, só temos uma. Pior do que aí. Só temos uma, porque eram 2, mas uma se elegeu deputada estadual, então só temos uma hoje. Essa que está lá, atuante, danada, tem ideia boa, vai para frente, vem para trás, é defensora pública, mas assim, ela está só. Por mais que tenha homens receptivos, mas até a questão de ideias, de tudo, ela está só. Entendeu? E aí, o que acontece? Com relação a deputadas federais, não temos nenhuma. Há milênios nós não temos nenhuma. Tivemos uma, eu não sei, eu vou até procurar saber que ano foi. Tânia Soares foi deputada federal aqui há muito tempo. E eu estou falando aqui para você, negra nenhuma. Nós tivemos uma deputada estadual negra, Conceição Vieira, excelente, maravilhosa. Ela é secretária de Estado aqui, maravilhosa. Eu acho que cada projeto, sabe? Cada projeto, se você for pesquisar, os projetos mais maravilhosos foram dela. E senadora, nós temos uma senadora. Mas assim, a questão é que nós somos 52% do eleitorado. Sim. A gente acorda e dorme. A gente acorda e dorme fazendo política. E porque a gente só fica nos bastidores. Aí toda vez eu digo, quem pegar essas lives, voltando a dizer, todas essas lives são editadas e gravadas, eu boto no meu Facebook. Quem pegar essas lives, todas que eu fiz, vai ver. Quando eu terminar, que falta a última, que vai ser, vai ser na quinta-feira, né, vai ser a última. Quem pegar todas essas lives minhas,
Vai ver eu falando isso. Tire as mulheres das igrejas, tire as mulheres das associações, tire as mulheres da agricultura familiar, tire as mulheres das associações, dos sindicatos, dos conselhos de classe, dos conselhos de direito, tire as mulheres desses lugares e diga o que fica. O que fica em termos de organização e de estruturação? Nada. Nada. Eu não tenho modéstia nenhuma de falar. Não que nós sejamos melhores que os homens. Sim. Mas porque é verdade, é um fato. É um fato. Então, assim, a gente fica por vida dando suporte. Só dando suporte. E por que a gente não vota pelos nossos próprios interesses? As pautas femininas são específicas. Um homem nunca vai saber o que é você ficar impossibilitada de trabalhar porque está com cólica menstrual. Por mais receptivo que ele seja. Um homem nunca vai entender o que é depressão pós-parto, por mais maravilhoso e desconstruído que ele seja. Um homem nunca vai entender o que é ter o pêndulo do estupro pendurado na sua cabeça, da hora que você nasce à hora que você morre, independente da sua idade, independente da sua beleza, independente de sua etnia. Nunca! Eles nunca vão saber. Eles podem ter sensibilidade, eles podem ter entendimento, eles podem ser adeptos ao movimento, mas na pele só sente nós. Entendeu? Então é isso que a gente tem que entender. Sabe? Anemia falciforme é uma doença da raça negra, a mulher negra. Então, assim, mesmo dentro da pauta feminina tem recortes. Sim, então a gente precisa eleger mais mulheres. E a gente não pode estar, mas essa mulher tem isso, essa mulher tem aquilo. A gente elegeu a vida toda homem lixo. Vocês estão vendo o caos que o país está por conta de homem lixo, eleito pela gente. E por que a gente não pode dar uma chance a uma mulher? E eu vi alguém dizer aqui, eu sou mãe solo com orgulho. Beleza. Parabéns, você é mãe solo. Pior é ser mãe solo, com uma múmia paralítica de lado, como tem muita mulher que tem. Um homem do lado, um emprestado, que só serve para dar trabalho e desgosto. É melhor ser só porque é só mesmo. Porque ser sozinha na multidão é muito pior. Então, entender o que é depressão pós-parto, por mais maravilhoso e desconstruído que ele seja. Um homem nunca vai entender o que é ter o pêndulo do estupro pendurado na sua cabeça, da hora que você nasce à hora que você morre, independente da sua idade, independente da sua beleza, independente de sua etnia. Nunca! Eles nunca vão saber. Eles podem ter sensibilidade, eles podem ter entendimento, eles podem ser adeptos ao movimento, mas na pele só sente nós. Entendeu? Então é isso que a gente tem que entender. Sabe? Anemia falciforme é uma doença da raça negra, a mulher negra. Então, assim, mesmo dentro da pauta feminina tem recortes. Então a gente precisa eleger mais mulheres. E a gente não pode estar, mas essa mulher tem isso, essa mulher tem aquilo. A gente elegeu a vida toda homem lixo. Vocês estão vendo o caos que o país está por conta de homem lixo, eleito pela gente. E por que a gente não pode dar uma chance a uma mulher? E eu vi alguém dizer aqui, eu sou mãe solo com orgulho. Beleza. Parabéns, você é mãe solo. Pior é ser mãe solo, com uma múmia paralítica de lado, como tem muita mulher que tem. Um homem do lado, um emprestado, que só serve para dar trabalho e desgosto. É melhor ser só porque é só mesmo. Porque ser sozinha na multidão é muito pior. Val, nessa questão que você está falando da necessidade que a gente tem de trazer mais mulheres para junto nessa luta que é essa caminhada em prol do fortalecimento das mulheres na carreira, no espaço político, né? A questão de que nós, na maioria das vezes, nós mulheres temos um olhar mais, como que eu vou te falar, assim, mais amplo. Normalmente a gente consegue, eu estou falando com você aqui, mas se alguém falar comigo ali, eu consigo, porque nossa visão parece que ela é muito panorâmica, né? Então, a questão das demandas e a conversa que a gente consegue ter com mais pessoas e trazendo para a gente a preocupação de outras pessoas.
Eu converso, eu não, eu sou casada, tenho filhos, mas eu converso com uma mãe com uma mulher que é casada e não conseguiu ter filhos e quer ter filhos, eu consigo sentir a dor dela e me preocupo com ela. Então, isso normalmente as mulheres têm essa questão aí, não são todas, mas tem. E quando a gente conversa e pega as demandas e transforma em solução política, é aí que a gente vai fazer a diferença. Um exemplo disso foi a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha salvou muitas pessoas de um modo assim super abrangente, porque antes o assunto era visto como um problema doméstico individual e hoje ele é visto como um problema da sociedade, embora ainda falte ainda muitas coisas para a gente viver na prática tudo que a lei traz, porque ela é muito ampla e complexa, né? Mas isso já foi uma resposta, porque houve uma conversa e houve uma preocupação, então aquilo parou de ser um problema meu da minha casa e passou a ser um problema de toda a sociedade. E ainda hoje precisa ainda de muita coisa para que realmente a mulher possa ser vista como uma vítima, independente do que ela fez, do que ela deixou de fazer, de como ela estava vestida, de onde ela estava, com quem que ela estava, fazendo o que ela estava fazendo para poder ter acontecido aquilo, aquela violência ou aquela outra violência. Então, todas as vezes que a gente se reúne e que a gente dialoga com as pessoas e traz isso como um problema que não é só dela, é um problema da cidade, é um problema do Estado, é um problema do país, e a gente coloca isso dentro da política, aí a gente faz o que todo mundo precisa, que é a mudança para um mundo melhor, né? Porque começa normalmente no seu bairro, alguma melhoria no seu bairro que vai repercutir na sua cidade, que vai repercutir no seu estado e no nosso país. Tá, você ia falar alguma coisa? Não, eu estou lendo um comentário aqui, eu não sei quem foi, deixa eu ver aqui, ela disse assim, que mesmo quando as mulheres estão nas esferas de poder, estão ocupando espaço, os homens querem ter a última palavra. Foi Simone Gama disse, e quando as mulheres ocupam cargos de poder, os homens que as rodeiam ainda acham que devem ter a última palavra. O machismo parece estar no DNA, repare. Sabe por que eles fazem isso? Porque o suporte delas ao redor é fraco. Ela está no poder, mas tem poucas mulheres de junto. Tem poucas mulheres na assessoria. Tem poucas mulheres com o mesmo poder que ela. E outra coisa, o DNA não está no... O machismo não está no DNA. O machismo está no caráter. Ou, melhor, na falta dele. Porque o machismo é uma coisa que a gente aprende, é cultural, é histórico, é político. Mas por que alguns homens não fazem certas práticas e outros fazem? Se fosse uma questão só cultural, uma coisa de DNA, tá entendendo assim, entre aspas, né? Todos os homens faziam. Então, eles fazem porque não tem caráter. Porque homem machista, homem que quer subjugar a mulher, não tem caráter. E eles buscam as fragilidades dessas mulheres. Entendeu? Muitas vezes chegam como salvadores da pátria que querem cuidar. Aquele cuidado, né? O controle disfarçado de cuidado. E muita mulher vai nessa conversa. Então, eu vou fazer uma live. Eu vou fazer uma live com a colega para falar sobre essas multidimensionalidades da violência de gênero. Né? O que faz a mulher ficar fragilizada para aceitar certos tipos de relacionamento. Mas continue, então, o por que favor. acontece muitas vezes é a gente apresenta uma ideia, por exemplo, a ideia é apresentada por uma mulher, não sei, um vereador, um deputado, toma essa ideia para ele, porque ele tem como articular para poder fazer, e o bonito que leva fama. Então, assim, muitos projetos idealizados por mulheres não têm apoio, incentivo para ser desenvolvido, e acaba que a gente tem que não se vender, mas por vezes se associar para poder ver o êxito do nosso trabalho daquele projeto. Eu falo que isso é triste, porque eu falo assim, entre nós mesmos, Val, esses dias eu fiquei desesperada, você sabe. Então, assim, a gente vê que as mulheres falam de ajudar umas às outras, mas quando você
quando vai mesmo precisar de ajuda, não estou falando de dinheiro, não, estou falando de indicação, de arrumar um emprego para outra mulher. Aí você vê que ainda a gente está muito longe. E o que é triste não é que as mulheres não se ajudam, é que os homens, mesmo não gostando uns dos outros, eles se ajudam. E as mulheres, mesmo gostando umas das outras, não se ajudam. Então, você vê como nós estamos numa desigualdade terrível ainda. Mesmo em 2020, a gente já tem direito de um monte de coisa. Eu posso votar, eu posso dirigir, eu posso fazer faculdade, eu posso ler. Eu posso, em tese, tudo. Mas, na prática, eu ainda estou restrita ao meu quadrado. Porque a gente é muitas vezes colocada de lado. E desacreditada. Às vezes vem com uma ideia chifrinho, e só pelo fato de ser homem recebe aplauso. Ou então copia a ideia da gente e todo mundo aplaude a ideia dele, quer dizer, a ideia que ele trouxe roubada, e às vezes a gente tem que se calar, para ver aquela ideia sendo posta em prática. Né? Tem que se calar, deixar ele roubar o projeto literalmente, para ver aquilo ali que é bom para todo mundo ser posto em prática e ser executado, justamente. E isso que você falou é muito importante, porque, olha, essa questão dos homens, muitas vezes não se tolerando, eles se ajudam, por quê? Porque eles têm uma coisa em comum que nós mulheres não temos: o projeto de poder pessoal. Eles têm um projeto de poder pessoal sobre tudo. Acima de tudo. Gente, quando eu estou falando aqui, estou falando da regra, viu? Você pode dizer, eu conheço um homem que não é assim. Eu conheço uma mulher que não é assim. A gente também conhece, a gente está falando da regra, né? Eu conheço famílias que também não educam as crianças assim, não. Né? Mas assim, a gente está falando da regra. O que que acontece com a gente? A gente tem uma visão mais geral, a gente tem uma visão mais coletiva. Já é comprovado por estudos que lugares comandados por mulheres têm menos corrupção. Nós vimos agora que com o coronavírus, os países comandados por mulheres se saíram melhor no combate. Isso tudo a gente sabe, né? A gente está inventando isso, né? São pesquisas. Mas, infelizmente, assim, o projeto deles de poder se sobrepõe a qualquer coisa. E eles vendem literalmente mãe, mulher, filha, tudo por esses projetos. Então, por isso essa diferença. Por isso que eles logram êxito tantas vezes. Mas eu acredito que a gente pode lograr êxito sem imitar isso, porque isso é terrível. E aqui, ó, a gente falta 5 minutos, Thierry. E aí eu quero que você faça suas considerações finais para a gente deixar essa live maravilhosa. Muito obrigada. Eu vou repetir o que eu falei agora há pouco, que pediram ali, que os homens, mesmo não gostando uns dos outros, eles se ajudam. E na maioria das vezes, as mulheres, mesmo gostando umas das outras, não se ajudam. Então, isso a gente ainda... Você sabe disso, que a gente precisa desconstruir isso, de que as mulheres não se ajudam entre si, que as mulheres são eternas competidoras. Então, o seu sucesso me ofusca, então eu não quero que você brilhe. Isso, infelizmente, a gente vê isso na questão política. Mulheres vereadoras que fazem de tudo para afastar outras mulheres do pleito no próximo ano. E os homens, na maioria das vezes, se associando com outros homens para se fortalecerem e continuarem buscando o poder que eles tanto almejam. Eu vou fazer, como a gente tem poucos minutos, eu vou ler uma frase aqui. Eu vou citar uma frase que diz assim: nós mulheres temos que comprovar a todo momento a nossa capacidade de trabalho. Nossos atributos quase sempre estão vinculados à nossa aparência e ao modo de vida. Somos julgadas, se separamos, se casamos, se engordamos. Na política isso também acontece. A Manuela Dávila, que citou isso, ela foi a vereadora mais jovem. Ela foi eleita 2 mandatos como vereadora, depois ela foi deputada federal mais votada da história do Rio Grande do Sul. E em 2014, a deputada estadual gaúcha mais bem votada. Então, é uma pessoa que tem know-how para falar o que está falando e sentiu na pele o que eu estou falando. Então, assim, o que eu almejo é que a gente consiga ir realmente para a prática. Vamos ajudar as mulheres a se elegerem.
Você que não pretende ser candidata, apoie uma mulher candidata. Exato. Você que nunca vestiu a camisa de ninguém, vista a camisa de uma mulher que tem um olhar feminista, que tem um olhar inclusivo, que almeja derrubar um pouco das barreiras. Porque, na maioria das vezes, a gente tem esse sentimento aí de irmandade, de mãe, né? Às vezes a gente toma alguma causa pra gente como se fosse mãe daquela causa. Eu sou defensora do direito da mulher, atuo como voluntária em alguns projetos, faço advocacia pro bono para mulheres e constatei que se nós nos unirmos, a gente vai ser sim como as águas. Não tenho nem dúvida. Eu não tenho nem dúvida. Olha, eu estou lendo umas coisas aqui. Está faltando 3 minutos, mas eu vou... O que as meninas botaram aqui, aí. Iraê botou que a gente tem que parar de romantizar as relações políticas. Eu concordo, sabe? Eu concordo. E teve quem foi que botou aqui, deixa eu ver, viu? Que eu adorei isso aqui. Já anotei para ficar repetindo. Não vou pagar não, viu? Filosofia interativa. Ela botou bem assim. O ponto de convergência entre os homens é subjugar as mulheres. Por isso que eles se unem, independente de se odiarem. Eles se odeiam, mas o ponto que eles têm em comum é subjugar a gente. Por isso que eles estão sempre coesos, mesmo que não se gostem. E a gente tem que aprender alguma coisa com isso. Que a gente não se una pelo mesmo motivo, mas a gente tem inúmeros motivos para se unir. Né? E eu sou pró-mulher, não sou contra os homens. E eu só voto num homem se não tiver mulher para aquele cargo. Não estou desmerecendo os homens, porque tem muitos homens maravilhosos que eu aplaudo o trabalho e que são exemplos a ser seguidos. Agora é vez da mulher. Agora é nossa vez. É isso aí. Kelly, mais alguma coisa? A gente ainda tem 1 minuto aqui, olha. Tá. Gente, beijo, viu? Gente, beijo, beijo. Beijo, beijo, beijo. Eu quero deixar assim, uma dica para todas as candidatas, mulheres que estão propondo seus nomes aí, né, pré-candidatas, para que pensem na questão da mulher também, independente de qual seja, se está na direita, na esquerda, na oposição ou contra, mas que pensem na questão da mulher. As mulheres precisam de emprego, as mulheres precisam de creche, as mulheres precisam de mais saúde, educação. Muitas mulheres estão sofrendo nessa pandemia, sendo obrigadas a ficar nas suas casas com o seu agressor, e ela não tem para onde ir, não tem para onde, não tem para quem correr, porque não existe... Vai cair a live, viu? O horário aqui vai acabar. Políticas públicas para mulheres. Não esqueçam de pensar nas políticas públicas para mulheres. É isso. Beleza, gente, muito obrigada. Olha, Kelly, muito obrigada. Saudade, parabéns, amei. Tchau, a gente se vê, viu? A gente se vê. Beijo, meninas. Tchau, tchau, tchau. Saúde, trabalho, emprego, moradia para as mulheres. Um beijo, tchau, tchau. Beijo, beijo.